Toyota Corolla Cross Hybrid XRX, o SUV da Toyota, derivado do Toyota Corolla, que tem motor elétrico, motor a combustão que pode ser abastecido com etanol e gasolina. Essa é a avaliação que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda! E não esqueça, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E já que eu falei em carro híbrido que tem propulsão elétrica e também propulsão com motor a combustão, já começo aqui levantando o capô para mostrar para você como é que é essa parte de motorização. Além disso, da parte de motorização, vou mostrar para você que porque um carro híbrido tem motor elétrico, ele não vai dar choque. E uma curiosidade, quanto faz por litro um carro híbrido abastecido com etanol? Tudo isso você vai conhecer nesse vídeo a partir de agora. Vamos lá? Corolla Cross XRX Hybrid que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Vamos com os detalhes do desenho da carroceria desse carro, começando pela dianteira. Aí eu peço para você observar já a partir do teto, né, que ele tem a parte do vidro bem inclinado. Aí você vem descendo aqui para a parte do capô, você percebe que ele tem vincos acentuados nas duas extremidades, que é daquele efeito aerodinâmico para ele ter menos resistência, né? Então o vento ele faz aqui esse caminho que é para ter menos resistência conforme o carro está se movimentando. Depois então o sistema de iluminação dele é todo em LED. Você tem a assinatura em LED aqui em cima, que aliás, esse sistema que fica aceso, inclusive durante o dia, mesmo que você esteja com os faróis, com as lanternas apagadas, esse sistema fica aceso, é obrigatório nos carros fabricados a partir de 2024 aqui no Brasil e aqueles que são comercializados independentes de ser importados, tá? É o sistema de iluminação diurna obrigatório a partir de 2024. Então você tem todo o sistema, assinatura em LED, faróis em LED e depois então aqui embaixo as luzes de neblina também em LED. Aí a grade, olha só, você percebe que a grade é grande, tem esse desenho aqui bem parrudo que chama bastante atenção na cor preta e o símbolo da Toyota que está no centro, porque ele é um carro híbrido, esse símbolo da Toyota tem esse contorno aqui em azul. O contorno azul, ele significa que está num carro híbrido. Depois, então, o para-choque, ele tem aí a parte de cima, né? A parte de cima, na mesma cor da carroceria. Aqui embaixo, uma outra grade com outro formato de desenho na cor preta. E nas extremidades, as luzes de neblina que são em LED. E aqui os detalhes do desenho lateral do Corolla Cross XRX Hybrid que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Começando aqui na parte da dianteira, onde no paralama você tem o farol, que ele invade essa parte aqui do paralama. Ele vem lá da frente e invade o paralama. Depois então temos as molduras nas caixas das rodas. As rodas são aro 18 polegadas. Elas são calçadas com pneus 225/50R18. Essas rodas elas são diamantadas com detalhes em preto. Depois então, para ficar evidente que se trata de um carro híbrido, você tem aqui a inscrição Hybrid, que está colocada bem no paralama, próximo à divisa do paralama com a porta. Seguindo, os retrovisores com lâmpadas de LED, tem a capa na mesma cor da carroceria e a base na cor preta. Depois, então, nós temos aqui as maçanetas que são na mesma cor da carroceria. A área envidraçada é grande, com detalhes cromados e aqui na coluna das portas, esses apliques, eles são de plástico. Na parte do teto, você percebe que ele tem as barras de teto e depois, então, vindo aqui para a parte traseira, você tem a tampa do bocal do tanque, onde lá está especificado
álcool ou gasolina. Vamos lembrar que se trata de um modelo híbrido com motor flex, ou seja, você pode abastecer tanto com etanol como com gasolina. E a lanterna, ela invade aqui, a lanterna traseira, ela também invade a lateral e tem a inscrição Corolla Cross. Vou deixar você olhando aí direitinho os detalhes da lateral do Corolla Cross, exatamente para te passar as dimensões do carro. Comprimento dele de 4,4 metros, a largura de 1,8 metros, a distância entre os eixos, que é exatamente o que proporciona o espaço interno do carro, 2,6 metros, e a altura de 1,6 metros. Então são os detalhes aí que eu mostrei para você do desenho da lateral do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, o SUV da Toyota. Como é que é? Tá gostando do desenho da carroceria do Corolla Cross até aqui? Então não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho se é que você não está inscrito ainda e aproveita, deixa seu comentário também. Vou mostrar a parte traseira, que eu peço para você observar logo ali a partir do teto, né? Onde tem a antena estilo barbatana de tubarão. Depois então um aerofólio que avança para a região do vidro. O vidro ele é bem inclinado, com as pontas dele bem arredondadas. As riscas laranja, elas são do desembaçador traseiro e também no centro o limpador de para-brisa traseiro. Tudo isso é item de série no Corolla Cross, tá? Aí as lanternas, elas são em LED, elas avançam para a tampa do porta-malas. Essas lanternas são bipartidas, porque você tem uma parte que está no paralama e a outra parte que avança para a tampa. No centro, um símbolo da Toyota com aquele contorno azul, que é exatamente para identificar que se trata de um carro híbrido, né, semelhante ao que mostrei para você na dianteira. A inscrição Cross bem grande e do lado, tamanho menor, Corolla, que é para identificar o carro, Corolla Cross. XRX referente à versão e Hybrid, porque se trata de um carro híbrido. Aí o para-choque, ele tem a parte de cima é preta, com os refletores nas extremidades. E depois, então, aqui na parte de baixo, um detalhe aí que está mais puxado para o prata, né, ou para a mesma cor da carroceria, que vai sentido assoalho do carro. E aí, meu amigo, o que causou muita controvérsia nesse carro? Você olhando aqui, ó, vou até abaixar, você olhando lá embaixo, você vai ver a parte do escapamento, né, que tradicionalmente ela foi apelidada de marmita e ela fica à vista. Nesse caso aqui, a Toyota pintou de preto, mas nas primeiras versões ele vinha na cor natural e o pessoal não gostou muito não. Aí a solução que a Toyota arrumou para melhorar esse visual foi pintar a marmita na cor preta. Capacidade do porta-malas no Toyota Corolla Cross XRX Hybrid. Informação importante, né, para você que gosta de SUV, para você que tem família, precisa aí do carro para utilizar ele durante a semana, para levar, trazer a criança na escola, fazer as compras do supermercado e no final de semana viajar. Pois bem, para você abrir a tampa do porta-malas, aqui você tem um trinco, pode ser chamado de trinco, que ele é emborrachado. Apertou, ele está aberto, né? Não é aquela tradicional chavinha para você abrir a tampa do porta-malas. Depois, então, existe aqui essa capa, né? Essa capa de proteção, que é exatamente para que a pessoa que esteja fora não vê o que você tem lá dentro do porta-malas. E a capacidade dele é uma capacidade interessante, 440 litros, sendo que você pode rebater o banco 60-40, 40-60 ou rebater totalmente para ampliar a capacidade. Corolla Cross XRX Hybrid, que eu estou mostrando para você na avaliação do canal Auto Agora com BR. E aqui então vamos falar sobre esse motor, esse sistema de propulsão que é combinado. Um motor a combustão e dois motores elétricos. O motor a combustão é um motor 1.8, 16 válvulas com o comando de válvula variado.
Esse motor entrega 101 cavalos de potência quando está abastecido com etanol e 98 cavalos de potência quando está abastecido com gasolina. Isso a 5.200 RPM. O torque dele é de 14,5 kgfm, 14,5 kg a 3.600 RPM. Depois, então, os dois motores elétricos, que no caso eles são chamados de MG1 e MG2, eles entregam potência de 72 cavalos e 16,6 kg de torque, 16,6 kgfm de torque. Aí nós temos uma potência combinada de 122 cavalos. O câmbio é chamado de Hybrid Transaxle, CVT, mais o botão seletor. Ele tem o botão normal, Eco, Power e EV, que é o botão que o EV, quando você aperta, você coloca ele para funcionar só com o motor elétrico, ok? Pois bem, então vamos falar aí de alguns detalhes que você precisa ter cuidado no que diz respeito à motorização híbrida de um automóvel e, no caso também, o que você precisa ter cuidado no que diz respeito à manutenção nesse motor do Toyota Corolla Cross híbrido XRX que eu estou mostrando para você. Bom, no que diz respeito a óleo do motor, sempre siga o óleo que é recomendado pela fabricante do automóvel. No caso, você vai lá no manual, vai seguir exatamente qual é o óleo do motor que é indicado para se colocar no motor 1.8 do Toyota Corolla Cross. Você tem que ficar atento que ele tem dois reservatórios de líquido de arrefecimento, um aqui, outro lá. Um reservatório de líquido de arrefecimento trabalha com motor interno, na parte para refrigerar a parte interna do motor a combustão ou motor térmico, se você preferir. Quando surgiu aí o carro elétrico, né, os veículos elétricos começaram a fazer essa distinção entre motor a combustão, no lugar de falar motor a combustão, falar motor térmico. Pois bem, então você vai ficar atento com o líquido do arrefecimento, que ele tem dois, um para o motor a combustão e outro para o motor elétrico. Os dois líquidos, eles são da mesma especificação. Caso você tenha necessidade de completar ou de trocar, vai lá no manual e vê direitinho qual é o líquido de arrefecimento. Outra coisa também que você tem que prestar atenção, bateria de 12 volts. Não é porque ele tem motor elétrico, uma bateria de alta tensão, que ele não tem necessidade da bateria de 12 volts. Tem sim. A bateria de 12 volts ela trabalha com todo o sistema de iluminação, o sistema de entretenimento, né, que no caso seria o multimídia. Então todo esse sistema ele funciona com a bateria de 12 volts. Porém, se a bateria de 12 volts acabar, arriar no popular, você não vai conseguir ligar o carro. Por isso então, todas as vezes que você for fazer a revisão do carro, revisão feita a cada 10 mil quilômetros, ou na metade desse período, caso você tenha aí uso severo, 10 mil quilômetros ou um ano, ou então 5 mil quilômetros ou 6 meses no caso de uso severo. Então, toda vez que você for fazer as revisões, não esqueça de verificar como é que está a vida útil da bateria. Aí, ó, falei em vida útil da bateria, já veio até um sino para confirmar. Presta atenção nisso, hein? Bom, outra coisa também que você tem que ficar atento. Fluido do freio, a mesma recomendação. Fluido do freio, você vai lá verificar qual que é o DOT que é utilizado e só utilize o fluido do freio naquele DOT especificado. Não vai mudar, querer colocar para cima, querer colocar para baixo ou misturar marca de fluido de freio, que isso não dá certo. E aí você tem as velas, que é comum, né? São velas aí, o sistema de velas para você fazer o motor a combustão interna funcionar é um sistema comum, com bobina, vela de irídio, que tem uma duração maior, uma duração mais longa, mas você também tem que ficar atento às velas para não ter problema aí de falha na ignição. E além disso, né, durante as revisões você também vai fazer normalmente a troca dos filtros, né, o filtro do ar, o filtro do combustível e também o filtro do óleo. Assim, e não se esqueça do filtro do ar-condicionado, que é conhecido também como filtro antipólen ou filtro de cabine. Por quê? Um filtro sujo,
um filtro saturado, como se diz, ele vai fazer com que o sistema de ar-condicionado trabalhe com mais força e, consequentemente, vai fazer com que você gaste mais combustível do carro. Então são esses os detalhes da motorização do sistema de propulsão do Toyota Corolla Hybrid XR-X que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. A avaliação do Toyota Corolla Cross XR-X Hybrid que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E vou convidar, se você ainda não deu seu like, dá seu like pra gente. Não está inscrito? Se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Aqui você conhecer bem como é que é o espaço interno do Toyota Corolla Cross Hybrid na visão do motorista. Bom, vale ressaltar que esse carro aqui é a versão topo de linha e por isso ele tem comando elétrico de ajuste de banco. Tá? Você pode colocar o banco para frente, banco para trás, você pode mexer no encosto, tá? Tudo de maneira elétrica, inclusive no assento você pode colocar ele mais para baixo aqui assim, né? Tem várias opções aqui, tudo com o comando elétrico. Depois então, a visão do motorista no que diz respeito a painel de instrumentos, ela é uma visão bem legal, não só para o painel de instrumentos, mas também para o retrovisor interno. E você tem aqui um espaço bem bacana, dá para você trabalhar bastante para encontrar a posição mais confortável para você dirigir, até porque ele também te oferece a opção de ajustar o volante, tanto em altura como também em profundidade. Bom, se no caso aqui nós temos o banco do motorista com ajustes elétricos, no caso do passageiro não. No caso do passageiro, esse ajuste é mecânico, ou seja, manual. Não tem ajuste elétrico para o passageiro. E tem mais um detalhe interessante que vale comentar com você, no que diz respeito aqui ao interior do Toyota Corolla Cross XR-X Hybrid, que tem a ver também com as condições de dirigibilidade dele. Sabe o popular freio de mão? Na realidade ele é um freio de estacionamento, mas popularmente é conhecido como freio de mão. Pois bem, no Toyota Corolla Cross XR-X Hybrid, ele não é de mão e também não é de dedo, no caso daqueles freios eletrônicos. Ele é um freio de estacionamento que você aciona no pé. Aqui com o seu pé esquerdo tem um pedalzinho que você aperta ele quando você para o carro e você solta ele quando você vai sair com o carro. Bem interessante, bem legal, né? Agora, o que acontece é o seguinte, geralmente as pessoas esquecem que o freio de estacionamento é ali e vai querer sair com o carro acelerando, coloca lá no D e sai com ele acelerando antes de soltar. Aí ele vai dar aquela segurada e você lembra que o freio é no pé, solta e pode ir embora. Esse é o Toyota Corolla Cross XR-X que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Te mostrei todos os detalhes de desenho da carroceria, como é que é o design do carro propriamente dito, e agora está na hora de mostrar o interior dele. Vamos lembrar que se trata da versão XR-X e a versão topo de linha, a mais requintada do Toyota Corolla Cross Hybrid, que tem motor que você pode abastecer com etanol, gasolina, mistura dos dois em qualquer proporção, e também ele tem motor elétrico. Então vamos começar aqui pelos detalhes, mostrando para você os detalhes do acabamento aqui do painel. Bom, essa parte de cima aqui do painel, ela é de um material plástico. Aí depois vindo para o restante do acabamento aqui do painel, que ele é claro, é uma cor clara, um bege bem clarinho, quase que chegando aí para o branco, aí sim, esses detalhes aqui eles são todos de material sensível ao toque, material emborrachado. Depois então vindo para o painel de instrumentos propriamente dito. Então nós temos aqui uma situação onde eu tenho do lado esquerdo
um demonstrativo de como está funcionando o sistema híbrido dele. Então tem lá o off, carga, eco e power. Quando eu estou no eco, significa que eu estou dirigindo de maneira econômica. E ali a gente tem ponteiro. Depois então no centro, bem no centro, é tudo digital. Ele mostra a velocidade digital, ele mostra o sistema que você tem lá, que te avisa que você saiu da faixa, também é digital, velocímetro digital. No centro, você tem várias informações que você pode trocar. Você pode colocar, por exemplo, como é que está sendo carregada ou não a bateria. Você tem ali o demonstrativo da emissora de rádio que você está ouvindo e outras informações aí, tudo no centro. Aí depois, então, do lado direito, nós temos o marcador de combustível e também o da temperatura do motor, que é movido a etanol ou gasolina, do motor a combustão. Então, neste sistema aqui, onde mostra power, eco, carga e off, mostrador de combustível e temperatura, nós temos os tradicionais ponteiros. Aí vamos para o volante. O volante é totalmente revestido em couro, multifuncional, onde aqui do lado esquerdo você muda as informações do computador de bordo que estão sendo mostradas no painel. Um volante de 3 raios, que ele tem ajuste de altura e também profundidade. Aí depois então aqui no centro do painel temos aqui a tela do multimídia. É uma tela sensível ao toque. Nesse multimídia você pode espelhar o celular tanto com o Android Auto como o Apple CarPlay. Aí as saídas do ar-condicionado aqui no centro, elas estão na cor preta. E dos lados ela tem aqui um friso cromado. Depois então, vindo mais para baixo aqui para a parte do console, temos então uma porta USB, é uma porta USB-A, aqui um compartimento que é para você colocar o celular. Seguindo aqui no console, temos os comandos aqui do módulo de direção. Você também pode desligar o controle de estabilidade e você tem a tecla EV, que é para quando você está andando em velocidade baixa, você acionar a tecla EV e ele se movimenta só pelo motor elétrico. A alavanca de câmbio tem pomo aqui também de material sensível ao toque. Os comandos estão colocados aqui do lado. Um porta-copos que está aqui. Aí vamos para o lado da porta. Essa parte aqui de acabamento da porta também de material sensível ao toque, material emborrachado, igualzinho do painel, igualzinho, inclusive a mesma cor. Aí os detalhes das maçanetas também num cromado aí um pouco mais escuro. Os comandos de vidro elétrico e também retrovisor estão colocados aqui. Um outro detalhe também que está presente no Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, teto solar. O teto solar também é item de série nessa versão do Toyota Corolla Cross Hybrid. Sistema de ar-condicionado do Toyota Corolla Cross Hybrid é um ar-condicionado de 2 zonas, onde você pode colocar a temperatura diferenciada tanto para o motorista como para o passageiro. E aqui nos comandos do ar-condicionado você tem desembaçador, tá tudo certinho, tá tudo aqui nesses comandos. Aí vale lembrar para você, né, que nós estamos falando de um carro que ele tem um sistema de propulsão híbrido, ou seja, ele tem um motor que pode ser movido a etanol ou gasolina, ou a mistura dos dois em qualquer proporção, e também 2 motores elétricos. Isso proporciona o quê? Que você tem aí em questão de espaço, por exemplo, a Toyota, ela trabalhou bem isso. Por quê? Porque a bateria ela fica embaixo do banco. Como você trabalha com as duas propulsões, ou seja, do motor a combustão e do motor elétrico, então você tem aí uma autonomia maior do que se você tivesse com um carro movido só, um carro flex, por exemplo, né?
pode ser movido a etanol, gasolina ou a mistura dos dois em qualquer proporção. Por isso, até para essa questão de equalização de peso, essa coisa toda, o tanque do Toyota Corolla Cross Hybrid, essa daqui é a versão XRX, que é a versão topo de linha, ele é um tanque menor do que o tanque, por exemplo, do Toyota Corolla Cross com motor 2.0 movido a etanol ou gasolina. A capacidade do tanque de combustível é de 36 litros. Bom, para quem procura um SUV, com certeza está procurando um carro que tenha espaço. Eu vou mostrar então para você o espaço interno traseiro do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, que eu avalio para você aqui no canal Auto Agora com BR. Sentei de propósito aqui logo atrás do motorista, né, para você ter uma ideia de como é que é esse espaço aqui. Vale lembrar, né, todos os vídeos que eu faço eu explico isso. Se você não assistiu um outro ainda, então você não vai saber. Se você já assistiu, você já sabe. Minha estatura, 1,78 m. Banco do motorista ajustado para minha estatura. Estou com um espaço legal aqui para as pernas. Estou com um espaço bacana para a cabeça. Dá para cruzar a perna? Até dá. Até dá para cruzar a perna. Lógico que num SUV maior, esse espaço seria mais confortável. Mas para o Corolla Cross, o que a gente tem de espaço é isso daqui e não está ruim não. Uma outra coisa também que vale a pena destacar para você. Quando mostrei aí a parte da frente, no que diz respeito a painel, eu te falei lá, né, que tanto o painel o painel dianteiro como o acabamento das portas, ele tem material emborrachado. Aqui atrás, na porta de trás, esse material também é emborrachado. Ele segue a mesma linha do que está colocado lá na frente. Diferente de outros SUVs, até de categoria acima, que normalmente ele tem um material sensível ao toque na frente e aqui atrás é plástico. No Toyota Corolla Cross não. Aqui o material é emborrachado também. Segue a linha total daquilo que foi utilizado de material de acabamento, na mesma cor, esse bege bem clarinho. Agora vou passar para o meio, né? Porque afinal de contas, quem senta no meio, no banco de trás do carro, geralmente ele sofre com a questão de espaço, não é verdade? Pois bem, estou sentando aqui no meio, vou afivelar o cinto. Vale lembrar também para você que cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do banco, tá? Todos os ocupantes do veículo, inclusive para quem senta no banco de trás. Se você tiver, por exemplo, com 3 pessoas aqui e as 3 pessoas não estão usando cinto, você vai receber 3 multas, tá bom? Bom, agora vamos voltar ao que diz respeito a espaço interno. Falar para você que é o mais confortável do mundo, não é não. Mas, comparado com outros SUVs que a gente tem no mercado, ele até tem uma vantagem. Por quê? Porque o túnel central não é tão elevado. E aí, quem senta aqui no meio, se tiver uma estatura mais baixa do que a minha, por exemplo, ele vai se sentir um pouco mais confortável. Exatamente porque esse túnel central não é elevado. Aqui atrás nós temos o console, que ele tem porta-objeto, e também tem saída de ar-condicionado. Você não controla a temperatura, mas tem saída para quem senta aqui no banco de trás, tem a saída do ar-condicionado. Esse é o Corolla Cross XRX Hybrid que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E andar com ele um pouco na cidade para você contar um pouco aí das qualidades e o que você pode utilizar do sistema híbrido na cidade exatamente para gastar menos combustível. Lembrando que esse carro aqui está abastecido com etanol. É o primeiro do mundo que tem o motor flex, ou seja, ele tem um motor a combustão flex que você pode abastecer tanto com etanol como gasolina, e também tem a motorização elétrica.
Então, por exemplo, nessa situação que eu estou aqui na cidade, uma velocidade bem baixa, tá? Toda uma via aqui de 50 km por hora, mas dificilmente você consegue chegar a 50 km por hora na via que é de 50 km por hora, né? Mas tudo bem. Então o que eu posso fazer aqui? Eu apertei o EV, que é o sistema que deixa ele só no módulo elétrico. E aí o que está acontecendo? A bateria está abastecendo o motor elétrico do carro e o que acontece? O carro está se movimentando, então só com o motor elétrico, sem gastar uma gota de etanol, tá? E velocidade baixa, você não tem muitos problemas aí, né? Não precisa se preocupar com a questão você não precisa se preocupar com a questão, por exemplo, de frenagem. Tem um sistema de frenagem aqui que é bem interessante. Quando você passa por valeta, quando você passa por lombada com esse carro, o sistema de suspensão dele também tá bem calibrado e ele te dá aí um certo conforto nestas situações. Ou seja, está bem acertado para aquilo que você tenha a necessidade de andar na cidade. Se você, por exemplo, não ligar o modo EV e deixar ele simplesmente no módulo Hybrid, o que acontece? Conforme você vai andando com o carro, mesmo na cidade, ele vai entendendo aquilo que você vai pedindo de aceleração e vai trocando a propulsão. Ele pode passar a utilizar só o módulo elétrico, ele pode usar o motor a combustão para carregar a bateria do módulo elétrico e vai distribuindo então esse sistema de propulsão. Agora, se você apertar o módulo EV, enquanto ele tiver a carga na bateria, ele vai funcionando só no módulo elétrico, como está acontecendo agora, por exemplo. E além do que, quando eu tiro o pé do acelerador e começo a frear, ele começa também a regenerar a bateria. Por isso que mostra aí essas setinhas verdes, elas estão mostrando que a bateria está sendo regenerada. A partir do momento que eu começo a andar com ele, que ele sente a necessidade de carregar a bateria, ou então você está pedindo uma velocidade que é necessário usar também o motor a combustão, então a gente passa a ter aquelas setas vermelhas mostrando que quem está mandando força para as rodas é o motor a combustão. Então é um sistema bem legal, um sistema bem bacana. E quando ele está só no módulo elétrico, as setas laranja, elas vão mostrando que quem está mandando a força para as rodas, para elas se movimentar, é exatamente o motor elétrico. E quando você passa a utilizar os dois, então você tem ali mostrando a seta vermelha e seta amarela, que está, no caso, impulsionando, né, mandando a força para o motor circular e também carregando a bateria. Mas no que diz respeito à rodagem do carro na cidade propriamente dito, ele é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. O que pega um pouquinho aqui é o isolamento acústico dele. A gente ouve bastante do ruído externo e também do ruído do motor a combustão quando ele está entrando aqui dentro do carro. Quando você está usando o motor a combustão, você ouve bastante sim desse ruído, tanto externo como o ruído do motor. Agora, lógico, né, quando ele está funcionando só com motor elétrico, aí não tem ruído nenhum, não tem nada aí que incomode, tá? Mas de uma maneira geral, o carro até que é interessante sim para você andar com ele na cidade, te dá bastante conforto, é fácil de guiar, é fácil de fazer manobra, graças aos sistemas aí de auxílio ao motorista, como por exemplo, sensor de estacionamento, a câmera de ré, tem uma boa visualização para você que vai fazer uma manobra de encostar, por exemplo, no meio de dois carros ou entre pilastras, enfim, você tem boa visualização tanto dos espelhos como também com o auxílio da câmera de ré e os sensores que estão espalhados pelo carro. O
que você não consegue, por exemplo, e também não é indicado, né? É uma performance mais, digamos que, esportiva. Ele até tem um módulo esporte. Para você utilizar, mas isso aí não é indicado para você usar na cidade. Exatamente por quê? Porque você vai gastar mais combustível e dificilmente na cidade você vai ter uma situação que você consiga desenvolver velocidade de maneira contínua, uma velocidade mais alta. Então é melhor mesmo usar o módulo híbrido e ir controlando conforme você está, por exemplo, no anda e para do trânsito, usar o módulo elétrico, que você vai conseguir fazer uma média de consumo de combustível bem legal, porque o carro passa a ser bem econômico nessa situação e vai obter o melhor aí da tecnologia para você gastar menos combustível e, consequentemente, vai gastar menos dinheiro abastecendo, né? Isso aí. E no Auto Agora com BR, estou mostrando para você as impressões ao dirigir do Corolla Cross Hybrid XRX, que é a versão topo de linha do SUV da Corolla, né, que é derivado do sedã Corolla. E agora vou mostrar como é que é dirigir ele na rodovia, na estrada. Bom, eu dirijo a maior parte do tempo com o módulo Eco acionado, que é a melhor maneira que você tem aí para economizar combustível, gastar o menor quantidade de combustível possível. E aí, quando você está com o módulo Eco acionado, na rodovia, ele demora um pouquinho aí para reagir quando você acelera, tá? Quando você acelera ele numa arrancada, por exemplo, como eu fiz agora há pouco, ele demora um pouquinho sim para reagir por causa do módulo Eco. E nessa situação, onde eu dou pé de uma vez e acelero de uma vez, ele vai arrancar utilizando o motor a combustão para impulsionar. Ele não arranca usando, por exemplo, o motor elétrico. E aqui, né, por incrível que pareça, é coisa de Brasil, né? Você tem lombada na rodovia, mas aqui você tem. Mas tudo bem, vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu tive que passar por uma lombada e aí depois, né, diminuir bastante a velocidade e tal, e vou retomar. Então, nossa, parece que ele está forçando tal, essa coisa toda, mas tudo tem a ver com o módulo Eco. Mas, de qualquer maneira, ele não demora muito não para atingir a velocidade de 100 km por hora, né? E nessa situação, eu também estou carregando a bateria. Para que na hora que eu tiver a necessidade de usar o sistema elétrico do carro, a bateria ela vai estar carregada e vai me dar essa opção. Agora, tudo isso muda quando eu mudo para o módulo Sport, né? Eu mudando então para o módulo Sport, o que acontece? As reações do carro, elas passam a ser mais rápidas, né? Você tem reações aí mais rápidas no caso do módulo Sport. Então, por exemplo, aqui, olha, mudei para o módulo Sport, a aceleração dele é imediata. Conforme eu taco o pé no acelerador, imediatamente ele já me responde, me dá mais firmeza no volante, porque a gente tem aqui uma direção elétrica, né? Direção com assistência elétrica. Ele me dá mais firmeza aí para, no caso, fazer uma curva, e as reações são bem mais rápidas. Só que também, em compensação, eu vou estar gastando mais o combustível líquido do carro, e nesse caso aqui ele está abastecido com o etanol, o álcool combustível. Assim foi entregue para a gente, para fazer aqui esse vídeo para você. É assim que o pessoal da Toyota, eles estão entregando o carro. E aqui também na rodovia, vale eu destacar para você como é que funciona os sistemas de auxílio ao motorista. Então ele tem, por exemplo, o sistema de auxílio em faixa. Conforme eu dou aquela entradinha na faixa do lado, né, como estou fazendo agora de propósito, o que acontece? Aqui no painel ele deixa de mostrar que eu estou no meio das faixas, e o lado que eu saí, ele fica piscando, no caso, em vermelho.
Ele também tem o sensor de proximidade para o carro que está na frente e vai me avisando aí no caso de uma frenagem aí que seja um pouco mais brusca, e dependendo da situação ele até para, tá? Tenho aqui também no sistema de auxílio ao motorista o ponto cego de retrovisor, que conforme vem vindo aí um outro veículo que vem vindo, que esteja se aproximando de um dos lados do carro, ele me mostra no retrovisor. Então, são sistemas mais avançados que a gente tem de auxílio ao motorista aí, que integram a condição de direção semi-autônoma no caso. Então você já tem tudo isso aqui no Corolla Cross. E agora, com tudo isso, tenho certeza, né? Depois de você conhecer o Corolla Cross aí com todos os detalhes dele, você deve estar curiosaço para saber qual é o consumo que esse carro faz, tanto na cidade como na estrada, já que ele tem motor a combustão, um motor flex, que você pode abastecer tanto com etanol como com gasolina, uma mistura dos dois em qualquer proporção, e os motores elétricos. Bem, validado pelo Inmetro, tá? Todos os carros, praticamente quase que todos os carros que são comercializados no país, eles têm aí o selo de etiquetagem veicular do Inmetro. Quando ele está abastecido com gasolina na cidade, a média dele é de 17 km por litro e 13,9 na estrada. Nossa! É diferente, consome mais na estrada? Sim, consome mais na estrada, porque na estrada você vai estar andando aí numa velocidade mais alta e não vai conseguir utilizar o motor elétrico, que é o que faz ele ser mais econômico na cidade. Aí você trocou o combustível, tirou a gasolina, colocou etanol. Na cidade, ele vai fazer 11,8 km por litro e na estrada 9,6 km por litro. É a mesma situação que eu falei para você. Com etanol, ele vai consumir mais na estrada porque você não consegue utilizar o motor elétrico. E no caso deste Corolla Cross XRX, que a Toyota cedeu gentilmente aqui para que a gente fizesse esse vídeo para você no canal Auto Agora com BR, ele foi abastecido com etanol. E a média que eu consegui com ele, utilizando ele na cidade, tá, com 100% de etanol, foi de 10,5 km por litro. Sempre com o ar-condicionado ligado, no módulo Eco e também utilizando aí esse sistema EV de andar com ele no módulo elétrico a partir do momento que a gente está rodando aí em congestionamento. Bom, em compensação, então a média aí foi um pouco mais alta do que aquilo que é registrado pelo Inmetro, né? Que lógico que tudo isso em termos de consumo depende da maneira que você dirige o carro, terreno, temperatura ambiente. Nesses dias que eu estou andando aqui com o Corolla Cross, fazendo muito, mas muito calor mesmo, acima da média. Então tudo isso influencia. Então a minha média na cidade ela foi um pouco mais alta do que a média do que está registrado no Inmetro. Em compensação, na rodovia, andando com ele com etanol, no módulo Eco, utilizando aí quando possível o sistema EV, a média que a gente conseguiu fazer foi de 11,2 km por litro, carro abastecido com etanol. Uma média melhor, né, do que aquela que está registrada no Inmetro. Então você percebeu aí que existem essas diferenças? Então, para você ter aí a sua média, você saber qual é a sua média, nada melhor do que você fazer o seu teste e procurar dirigir da maneira mais econômica possível. Enquanto eu rodo aqui um pouco mais com o Corolla Cross XRX que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, eu vou aproveitar também e já comentar quais são os itens de série que tem nesse carro. Bom, tudo que eu mostrei para você até aqui é item de série, tá? Essa é a versão topo de linha. Você tem lá um ou outro acessório que você encontra no site da Toyota, mas no que diz respeito a conforto, segurança, dirigibilidade, tudo isso que eu mostrei para você é item de série no Corolla Cross XRX. Está faltando falar que ele tem aí 7 airbags, realmente é uma quantidade legal de airbag aí para
atuar com todos os passageiros. Ele tem barra de proteção nas 4 portas, no caso para uma colisão aí externa, né? São 4 barras de proteção. Tem o controle eletrônico de estabilidade, e esse controle eletrônico de estabilidade, ele também, hoje, a partir da linha 2024, ele passou a ser item de série obrigatório em todos os veículos que são fabricados e comercializados aqui no país, independente de ser fabricado aqui ou vir importado. No caso, o que passou a ser obrigatório é o controle de estabilidade, o sistema de iluminação diurna, né, que geralmente se usa em LED, mas pode ser também com lâmpada halógena, as setas na lateral do carro também passou a ser obrigatório, e, no caso, o sistema de aviso de que o cinto de segurança não está afivelado. Nesse carro aqui ele tem. Se você não está com o cinto de segurança afivelado para qualquer um deles, pisca uma luz vermelha no painel e também tem um sinal sonoro. Você tem também acendimento automático dos faróis, inclusive farol alto automático, tá? Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que eu já tinha comentado com você aí nas impressões ao dirigir. A câmera de ré também é um item que ele é o item que compõe aí os sistemas de acessórios e equipamentos que vem com o Corolla Cross XRX. E agora você deve estar curiosaço, né, para saber qual é o preço do Corolla Cross XRX híbrido. Pois bem, esse SUV da Toyota, ele tem o preço sugerido de R$ 210.990, isso com a cor sólida. Aí, se você quiser, por exemplo, a cor metálica, você entra lá no site da Toyota, você vai ver direitinho quais são as opções de cores metálicas, você vai pagar mais R$ 2.020. E se no caso a cor for perolizada, R$ 2.330. Então, R$ 210.990 é o preço do Corolla Cross XRX topo de linha, com 2.020 a mais na cor metálica e 2.330 na cor perolizada. SUV Toyota Corolla Cross Hybrid XRX, a versão topo de linha que eu mostrei para você no canal Auto Agora com BR. Gostou do nosso vídeo? Então não vai esquecer de dar seu like. Não está inscrito, chegou agora só para assistir esse vídeo? Dá uma navegada no canal, se inscreve, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, hein? São vários vídeos aí que a gente tem no canal que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te agradar, né? São vários modelos de automóveis que a gente vai avaliando e sempre nessa pegada de mostrar todos os detalhes aí, os detalhes mais importantes para você que está pensando em comprar um carro, um SUV, um automóvel. Tenha o máximo de informações possíveis para fazer a melhor escolha. Vou te lembrar também que nós temos o nosso portal autoagora.com.br, que é atualizado diariamente com as principais notícias e novidades do mundo automotivo. Nós estamos no Instagram, é só você procurar @autoagora.com.br e também no Facebook, autoagora.com.br. É só procurar o logotipo laranja e ser o nosso seguidor. Você pode deixar seu comentário também, se tem aí alguma ideia de algum carro, de algum automóvel que você quer que a gente avalie, é só falar, deixa seu comentário, pede pra gente, entre em contato que nós estamos aí à sua disposição. E desde já eu agradeço o seu carinho, agradeço a sua atenção e a sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!